O Mota se rebela contra o povo, passa a boiada colocando o kit aberração bolsonarista para votar, e Andréa Sadi se revolta e fala o que todo brasileiro pensa sobre essa afronta. Espia. Está passando o trator no Congresso Nacional. A PEC da blindagem, aquela que a gente vem antecipando para vocês detalhes já há alguns meses, né? Que eles estão tentando emplacar, que protege parlamentares, por exemplo, de processos judiciais, pode ser votada ainda hoje. Por quê? A proposta foi incluída na pauta da Câmara pelo presidente Hugo Mota, após a reunião com líderes. Está acontecendo o que a gente antecipou aqui há algumas semanas, né? O Hugo Mota está pagando duas faturas, uma pela eleição dele à Câmara dos Deputados, à presidência da Câmara dos Deputados, e a segunda, a fatura por retomar o comando da Câmara depois do motim dos bolsonaristas. É disso que se trata esse pacotão que o Congresso está entregando para o povo brasileiro. É um escárnio que a gente está vendo, né? São os bolsonaristas, o Centrão, com o aval do Hugo Mota. O Hugo Mota só conseguiu retomar o comando da cadeira porque um acordo foi fechado no gabinete do Lira, na sala do Lira, com 5 líderes, entre eles o líder do PL, o deputado Sóstenes Cavalcante, estava lá o PSD, o PP, progressistas e tal. E eles saíram de lá com esse pacote e comunicaram ao Hugo Mota. O que aconteceu de lá para cá foi um jeitinho para tentar emplacar sem muita pressão, sem muita visibilidade, o que é impossível, porque é tão absurdo, é um teatro de absurdo que a Câmara está vendendo para a sociedade. Essa proposta prevê, por exemplo, voto secreto para votação de prisão de parlamentar. A aval do Congresso Nacional para abrir ação penal. Então, assim, a gente falava aqui, eu até brinquei, falei, eu vou falar, mas é tão absurdo que talvez isso não passe. Mas o Congresso, ele tem coragem de sobra. Eu achei que tivesse um pouco de bom senso, mas aparentemente eles estão mais preocupados em se salvar do que entregar mudanças do dia a dia, da urgência, da preocupação de fato da sociedade. Porque eu falei aqui, esse texto não está enterrado, ele está adiado. Isso. Não tem essa história de deixar para lá. Não existe isso com proposta que blinde ou que beneficie parlamentares. Eles esperam o melhor momento, eles esperam o ambiente, a poeira baixar. E dá um bote. E também, exatamente. Né? E a gente disse aqui, vão esperar o julgamento do Supremo. Está acontecendo tudo. O roteiro deles estava totalmente planejado, não tem nenhuma surpresa. Quem está surpreso é porque está desatento. Eles estão falando o que eles vão fazer. Imagine só, um voto secreto numa votação de prisão de parlamentar. O quão à vontade os parlamentares vão estar para rejeitar esse pedido ou para abrir uma ação penal. Quer dizer, depois eles reclamam de judiciário interferindo no Congresso. E o que são essas medidas? Isso não era para ser pauta do Congresso Nacional, é isso. Isso não é urgente. A PEC da segurança. Vamos voltar aqui para a nossa matéria anterior. PEC da segurança. Segurança, educação, saúde. Tem um monte de pautas que eles poderiam estar focados em resolver. O que me impressiona é a persistência, a vontade do Congresso em resolver a sua própria vida. Agora, o capítulo seguinte da PEC da blindagem é a anistia. Exatamente. Que amanhã, e vem aí. E vem aí, né? E para os próximos capítulos. Não é só isso, né? Como diria não é só isso. O que os deputados estão me dizendo é aquela costura de que, como no Senado não tem apoio para você passar uma anistia ampla, geral e restrita, como que é a família Bolsonaro, como que é o PL, vamos chegar a um meio termo e vamos passar a redução de penas. Isso. Só que o que aliados de Bolsonaro estão me dizendo é que a redução de penas também ajudaria os líderes da trama golpista. Sim. Então, para você conseguir fazer a boiada passar, você precisa negociar. E a família Bolsonaro está disposta, desde que a redução de penas também ajude aos líderes da trama golpista. Aí, estou falando, por óbvio, o ex-presidente da República. Eu lembro da entrevista do líder do PL aqui, eu pergunto, né, se tem alguém pedindo isso na rua. Isso. Ele disse que não, que é uma pauta que não é da intimidade do eleitor, é uma pauta do Congresso. É muito revelador. É isso. E também traduz o espírito da casa. A casa sabe disso, as duas casas, Senado e Câmara, os deputados e senadores sabem disso, que não é uma pauta das ruas, e mesmo assim eles vão adiante. Dentro desse pacote tem uma proposta para salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, um dos filhos do ex-presidente Bolsonaro, ele está lá, acabou a licença dele e agora as faltas estão correndo na Câmara. Qual que é a ideia? O Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria na Câmara, hoje esse cargo é ocupado pela deputada Carol de Tone, e aí, com isso, ele pode continuar exercendo o seu mandato dos Estados Unidos. Inclusive, como me disseram deputados do PL, pode até votar na quarta-feira, amanhã, de forma remota, se o projeto da anistia avançar. Valdo, essa é a proposta do PL, que eles vão falar mais adiante. Ainda hoje está prevista explicar essa proposta. Meu comentário, Hugo Mota vai topar isso aqui? Porque se topar, ele é conivente com o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo lá fora. Bom. E com a ameaça que Eduardo Bolsonaro está fazendo sobre ele. Olha o prato feito para a sociedade hoje. PEC da blindagem, impunidade. Anistia amanhã. E Eduardo Bolsonaro com um mandato nos Estados Unidos, inclusive votando no projeto de anistia, que foi a condição colocada por ele, Paulo Figueiredo, aqui
dos Estados Unidos para salvar o pai, o ex-presidente Bolsonaro, Val. E com ameaças. E com ameaças. Dos Estados Ameaça Unidos e com sanções contra impostas. os dois. Contra o Hugo Mota e contra Davi Alcolumbre. A depender do que a Câmara fizer, a Câmara é conivente com esse projeto e com essas ameaças e com esse roteiro de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, porque a Câmara ela tem as ferramentas para ser o freio dessa articulação que ele está fazendo lá. A começar por dizer, ó, isso aqui não dá, são tantas, já está esperando, né? São tantas faltas, é um processo burocrático. Não quer tomar decisão política, quer deixar rolar até ter que tomar uma medida administrativa. Mas se ainda topar isso aqui que eu acabei de mostrar, que é Eduardo Bolsonaro vira líder da minoria e consegue trabalhar de fora, Líder moto. trabalhar de fora, desculpa, né? Continuar articulando essa retaliação ao Brasil, aí, Otávio, de fato, a Câmara é cúmplice dessa articulação nos Estados Unidos. Eu tô com vergonha dessa legislatura da Câmara. Com vergonha, porque é uma vergonha internacional. No momento que, na semana em que nós tivemos um julgamento com todos os problemas, há na comunidade internacional civilizada, democrática, liberal, um reconhecimento da importância do exemplo do judiciário brasileiro para as democracias ocidentais. Pela primeira vez, o Brasil está sendo referência não de ditadura, não de República das Bananas, mas de democracia. Então, quando isso é exaltado, né, exaltado por pensadores que estão estudando questão da democracia, por jornais que sempre tiveram a democracia liberal ocidental como bandeira, a Câmara, que justamente deveria ser o poder mais democrático, né, mais preocupado com a democracia, porque a primeira a morrer é ela, em todas as ditaduras foi assim, ditadura do Vargas, ditadura de 64. O Deodoro vai embora porque não aguentava mais a Câmara, era um militar. A nossa república já nasce com raiva da Câmara, mas não. Aí vem a Câmara fazer toda essa movimentação, trocar uma... Eles estão se auto-anistiando, os deputados. Todos estão abrindo as portas da Câmara para bandido. Por isso, eu tenho vergonha da atual legislatura da Câmara.